Eu, que pensei que ia vir aqui, depois de Sinners, depois de Pecadores aí, que foi a review que eu fiz, e falei, não, vou arranjar algum filme simples, alguma série fácil pra poder falar. E estamos aqui com Mickey 17. Mickey 17 é aquele tipo de filme que tem ator americano, tecnologia americana, cenário americano, mas é asiático. Graças ao Parasita, alguns anos atrás, o cinema e o grande público em geral conseguiu conhecer um pouco do que é a forma com que os asiáticos contam as histórias. Os asiáticos, eles têm muito menos medo de ousar. Se errar, errou, não tem problema. Os ocidentais, eles estão sempre querendo construir algo mais linear. Isso é muito importante no ocidente. Você precisa seguir um estilo muito bem definido, porque o seu filme, a sua história, ela parece coerente desse jeito. Se você tenta encaixar coisas que não se conectam muito, esteticamente falando, isso, pra gente, é visto como um roteiro preguiçoso, mal feito, sem sentido. Só que nem todo mundo gosta desse estilo de história. Eu convivo com o tipo de publicação asiático desde sempre. Então ver esse tipo de arte entrando em contato com os ocidentais e criando esse choque cultural é pessoalmente muito gratificante e divertido de assistir. Mickey 17 tem o mesmo diretor que Parasita, só que em Parasita você tem um filme que acaba se conectando mais com os espectadores, porque ele é um filme que fala sobre temas econômicos, sobre castas sociais. E isso se conecta mais com a nossa realidade. Mickey 17 é um Parasita, só que com menos pudor. Isso não agrada a Hollywood. Hollywood não gosta disso. A galera daqui não gosta disso. Eu assisti Mickey 17 do começo ao fim com os olhos vidrados, porque o cara vai contando a história e vai acontecendo, ele vai te mantendo preso e aceso o tempo inteiro. Ele nunca deixa morrer. É óbvio que quando a gente fala de critério de qualidade, isso entra em jogo. Não é só porque o estilo é autoral que eu vou estar toda hora passando pano, que eu vou estar toda hora, não, porque isso... Não, só que eu acho que Mickey, ele foi apunhalado pelo cinema ocidental. O mesmo cinema que elevou o cara lá em cima e falou, nossa, olha como os asiáticos são foda, olha como os asiáticos são incríveis, é o mesmo que apunhalou Mickey. Só que eu vejo muita gente que criticou o Mickey porque ele é um filme confuso, ele é um filme desgovernado, desastroso, e eu acho que não. Pessoalmente, realmente gosto das duas vertentes, tanto de um filme mais orgânico, linear, quanto de um filme mais ousado, mais arriscado. Por mais caótico e bizarro que possa parecer para os ocidentais, ele tem a sua forma linear de contar a sua história. Pode não ser parecido com aquilo que você está acostumado, mas ela existe. Eu vou interromper o seu raciocínio um minutinho. Se você quer que esses vídeos continuem sendo produzidos, considera fazer uma contribuição nesse QR Code aqui, para que a gente possa criar mais projetos, para que a gente possa fazer mais vídeos. Qualquer valor basta. Obrigado pela atenção. Todo esse mundo de neve, frio, futurista, isso é necessário porque a própria ênfase, a própria essência do filme é muito abstrata. Como a tecnologia tem mudado essa interação de trabalho e o ser humano passa a ser visto muito mais como um volume, quantidade, do que qualidade. Para falar de um tema tão abstrato, ele se envolta de um sistema mais abstrato ainda, mais fantasioso ainda. Muitas das ficções científicas gloriosas que a gente tem vão para esse lado. Falam de temas mais transgressores e muito menos de temas comuns, mais palpáveis do dia a dia. Eles passam a parecer quase inumanos, seja na forma com que ele trata o seu personagem principal, que só tem simplesmente o objetivo de uma vez após a outra, da mesma forma que ele trata as interações, que é muito cru. Chega um certo momento que eu pensei que eu tava assistindo uma vibe meio esquisita, meio bizarra, os dois clones e a mulher ali na cama. É meio, sabe, é cru pra caramba. Mas assim como é cru a violência dele morrendo na sala de jantar, simplesmente porque eles queriam testar um bife com uma cultura de bactérias diferentes. É ser o mais distante possível do humano, e de algum jeito meio irônico ele consegue ser muito humano. Muita gente tenha taxado o filme de comunista, esquerdopata, progressista. Falar sobre política, economia, é uma coisa que todas as obras, em menor ou em maior grau, vão acabar fazendo. Você tem um diretor construindo, escrevendo a sua história, dando vida ao seu mundo de forma genuína, e através dele, passando uma mensagem. É um pouco mais ousada, é um pouco mais invasiva, mas na medida certa, nada demais, nada que você já não tenha visto antes. Não seja Cinderela de sapatinhos de cristal. E você consegue
captar a mensagem. Mas ao mesmo tempo, se você não gosta ou você não se empatiza com a mensagem que ele tá contando, você consegue aproveitar do mesmo jeito. Não vai fazer diferença na tua experiência de assistir e contemplar aquele mundo extremamente criativo e original. Dá pra dizer que Mickey 17 é um parasita menor? Eu diria que não. Eu diria que é um parasita com outro estilo, com outra abordagem. Porque são duas coisas completamente diferentes. Num, o diretor tá tratando das castas sociais, econômicas, um cenário do dia a dia, um cenário moderno, atual. Do outro lado, ele tá lidando com um cenário futurista, científico, transgressor, transhumanista. São dois estilos completamente diferentes, pedem dois roteiros completamente diferentes. Agora, eu adoro ver as pessoas apontando o dedo pra um filme como esse e absolutamente defecando em cima do filme, porque ele é burro, porque ele é caótico, porque ele é político. A diferença aqui é que Mickey consegue abordar esses temas de uma forma, primeiro, não querer dar uma solução, e segundo, envolto mais uma vez de toda aquela ficção científica, de toda aquela fantasia que deixa a parada toda romanticamente interessante. Diferente de muitos filmes ocidentais hoje que tentam falar sobre política e falham miseravelmente. O que melhor para poder falar sobre uma época onde os trabalhos, eles se resumem apenas em volume, em quantidade e não em qualidade. É quem produz mais, é quem faz mais. Uma época onde as inteligências artificiais são usadas pelas grandes empresas para continuar produzindo lixo barato, para que o lucro seja ganho através de quantidade e não de qualidade. O quanto o trabalho vem sendo descartável porque tudo é sobre volume e não qualidade. Nada pode ter mais tempo para ser produzido. Tudo tem que ser feito em um dia, em um segundo, num mesmo instante. É nesse mundo que Mickey 17 se conecta contigo. No mundo onde o teu protagonista literalmente tem um trabalho que se chama ser descartável, onde o objetivo dele é só incontáveis vezes para ser um rato de laboratório depois renascido. Eu acho que mais do que nunca hoje em dia Mickey 17 era um ótimo filme para poder discutir isso, mas infelizmente os trabalhos descartáveis, eles não são propriedades nem de um lado e nem do outro. Eles são uma discussão humana e tecnológica que precisa acontecer e está acontecendo. Para que produzir tanto em um mundo que você não tem quem compre esse tanto de coisa, consuma esse tanto de lixo? Eu diria que a direção quase tragicômica não se importa nem um pouco de querer usar o roteiro para poder construir os eventos de uma forma caótica, um atrás do outro, não se importando se fazem muito sentido, se conecta, se o filme em si tem um grande estilo. Ele apenas está concentrado em desenvolver todas as histórias que ele mostrou no início e dar um fim nelas apenas no final. O que ele quer que você veja é o desenvolvimento de tudo isso, e ele vai fazer o que ele tiver que fazer para te manter preso na tela. É uma técnica de roteiro que eu pessoalmente sempre gostei dos asiáticos. Te manter atento, te manter aceso, construindo a história. Se ela tem um grande estilo, se ela é linear ou não, é apenas uma questão de estilo. E não necessariamente que é mal feito. Porque é fantasioso demais. Porque é alegórico demais. No mundo onde o trabalho tem se tornado cada vez mais descartável, o que melhor do que um filme onde o seu trabalho é literalmente morrer?